O filme que mais marcou a minha vida, que mais me ajuda a viver, que mais me ajudou a superar crises, foi um filme sueco de 1955 do cineasta Ingmar Bergman, chamado O Sétimo Selo. O Sétimo Selo conta a história de um cavaleiro medieval que estava lutando nas cruzadas, né, viu um monte de morte e sofrimento desnecessário. Ele volta para a terra natal dele e lá as pessoas estão morrendo por causa de uma epidemia de peste negra e pessoas suspeitas de bruxaria estão sendo queimadas em fogueiras, né? O filme ele se passa na Idade Média. Naturalmente, ele começa a se perguntar o que a gente costuma se perguntar quando as catástrofes acontecem. E Deus existe? E aí vem aquela pergunta que é normalmente a segunda pergunta que a gente faz depois dessa. Existe vida após a morte? O cavaleiro ele fica o filme inteiro tentando encontrar uma resposta para essas perguntas. Ele fala com todo tipo de pessoa, entrevista todo mundo, mas o fato é que no final ele morre sem saber. Ele morre sem saber. Bom, eu não conheço a alegoria melhor da condição humana do que essa. A gente tem. Mesmo as pessoas que têm fé sofrem com essa angústia. A humanidade nunca conseguiu responder essas respostas, essas perguntas. Não existe evidência de que Deus exista e nunca ninguém voltou do além para contar como é lá. Então, todos nós, de certo modo, somos iguais ao cavaleiro medieval do filme do Bergman. A gente passa a vida tentando encontrar respostas seguras, definitivas para essas perguntas e a gente nunca encontra. Eu conheci esse filme numa fase muito delicada da minha vida. Eu estudava num colégio católico, fui educado para acreditar em Deus e ter fé. E apesar da baboseira religiosa que eu era obrigado a ouvir, o colégio era muito bom e não interferia no que os professores ensinavam. Então a gente estudou em detalhes o massacre que foi o Holocausto e as vítimas do stalinismo, e eu fiquei muito chocado naquela época por perceber que não existe limite para o sofrimento humano. Não existe limite. As pessoas podem sofrer das piores formas possíveis e não existe garantia para ninguém de que você não vai ser um desses a sofrer de forma insuportável. Paralelamente a isso, né, uma colega nossa lá no ensino médio morreu, né? Ela teve morte cerebral, ficou algum tempo no hospital, vegetando. E eu não consigo imaginar uma pessoa que recebeu tantas orações para se curar. Afinal de contas, era um colégio católico, né? Todo mundo tinha fé, todo mundo acreditava, todo mundo rezou fervorosamente e mesmo assim ela morreu, né? E eu me senti uma aberração nessa época. Comecei a ter dúvidas, né? Será que Deus existe mesmo? E eu me senti uma aberração. Eu olhava para as pessoas ao meu redor e pensava: sou uma aberração. Só eu penso assim, não me encaixo. Então, para mim foi um alívio imenso descobrir que eu não era uma aberração e que essas dúvidas e essas angústias fazem parte do que é a vida, da experiência de estar vivo. Esse filme ele é um filme bastante famoso e aumentou a fama durante a pandemia, porque ele se passa justamente numa época de pandemia, que era, no caso, a peste negra, e durante a pandemia de Covid, as muitas mortes levaram de novo a humanidade a se perguntar: existe Deus? Então, eu recomendo muito esse filme, né, O Sétimo Selo, do Ingmar Bergman, filme de 1955.